gente vai falar agora sobre um outro assunto, porque você já deve ter ouvido falar no TOC. O transtorno obsessivo compulsivo é um tipo de distúrbio ligado à ansiedade. A principal característica é a presença de crises recorrentes de obsessões e compulsões. Para tirar dúvidas sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Wallace Borges, que está como especialista e vai trazer mais informações para a gente, né, Wallace? Muitas pessoas às vezes ficam na dúvida, aquele excesso de organização, isso também pode ser considerado TOC? Esclarece para a gente. Boa tarde para você. Ei, Fran, boa tarde para você também, boa tarde a todos que estão ligados aqui com a gente no MG1. Exatamente, viu? E esse tipo de comportamento, ele está ainda mais presente do que a gente imagina. Por isso eu vou conversar agora com a psicóloga, a Sara Cristina. Sara, comece explicando para a gente então, porque o TOC, ele pode aparecer ali de diversas formas, não é isso? Isso. O TOC, ele pode aparecer assim, né? Ele vem acompanhado de pensamentos, que são aqueles pensamentos indesejados mesmo, né? Que a gente não quer que aqueles pensamentos estejam ali. E um comportamento compulsivo, né? Então, algo ali que você não consegue controlar. Uhum. Agora, quais são os exemplos mais comuns? Porque são ações ali rotineiras, do cotidiano, que caracterizam o TOC, não é isso? Isso. Mas a gente vai ter ali, né? Algumas coisas que vão ser muito mais comuns, por exemplo, né? A gente tem um pensamento, que é esses pensamentos que eu acabei de dizer, que são esses pensamentos indesejados, que gera, né, uma ansiedade, porque o TOC ele tá ligado a um transtorno de ansiedade, e aí que gera um comportamento compulsivo. Então, é um pensamento que gera uma ansiedade, que gera um comportamento compulsivo. E geralmente, quando esses comportamentos começam a desorganizar ali a rotina do dia a dia da pessoa, é onde a gente precisa buscar ajuda. Quando a pessoa, por exemplo, está saindo de casa e ela vai conferir várias vezes ali se a porta está trancada, né? Questão da organização, da limpeza também, tudo isso caracteriza esse comportamento, o TOC, não é isso? Isso mesmo. Mas, por exemplo, quando ali a gente tem ali, né, é muito comum, né, as pessoas com limpeza, com também algum vírus, o medo de algum vírus, ou a ansiedade, né, de algum vírus ali, né, o medo que gera a ansiedade, isso pode desencadear um comportamento compulsivo. Um comportamento de lavar a mão diversas vezes, passar álcool diversas vezes. Então, a partir de quando isso é errado, Sara? A partir do momento em que isso atrapalha a sua vida, atrapalhou a sua rotina ali, é um sinalzinho de alerta para buscar por ajuda. Existe uma maneira de evitá-lo? Existe, né? Então a gente. Aceita mais uma porção, meu amor? Sim, mozão. Garçom! Red Bull te dá asas. A forma de evitar é a terapia, a psicoterapia. Como isso, Sara? Então, a gente vai buscar pela psicoterapia para a gente poder trabalhar os pensamentos, os sentimentos, lidar com os estresses, que é um causador aí do TOC, né? E aí, tudo isso aí, a psicoterapia é o nosso maior aliado. Para quem recebe esse diagnóstico, como que funciona o tratamento mesmo, esse passo a passo? Primeiro é buscar o profissional, mas como que funciona mesmo essa etapa para vencer esse comportamento do TOC? Então, o tratamento ele se dá muitas vezes de forma medicamentosa, né? Que a gente vai ter aí essa prescrição de um médico psiquiatra e aliado à medicação a gente precisa entrar com a psicoterapia. Então, a psicoterapia ela é fundamental no processo. E hoje em dia a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, que é a mais utilizada no transtorno de TOC. E a gente conversava agora há pouco, você me explicou também que esse comportamento, o TOC, ele pode afetar qualquer pessoa, né? Ele está mais presente ali em um público feminino, mas qualquer idade, qualquer homens e mulheres também podem ser afetados com esse comportamento. Isso, ele pode afetar qualquer pessoa, mas a gente tem maior prevalência em mulheres. E esse comportamento, né, esses comportamentos, a gente percebe muito ali na infância, ali na adolescência, mas acaba acarretando muito mais na vida adulta já, né? Porque ali na infância acaba passando mais percebido. E o que principalmente influencia a pessoa a ter esse comportamento? É uma questão genética? Então, a genética também influencia, mas a gente também tem fatores ambientais. Como eu falei, o estresse. Então, assim, por isso a psicoterapia é importante para a gente poder entrar aí, lidar com o estresse, né? Lidar com os sentimentos, lidar com as emoções e tudo isso, os pensamentos ali. E aí a gente aprende a lidar com isso para lidar melhor, assim, no nosso dia a dia, na nossa vida. Sara, agora a gente conversava também, como você bem explicou,
esse comportamento, o toque, ele é derivado ali de, primeiro, um quadro de ansiedade que a pessoa está, não é isso? Aí, para se livrar desse quadro de ansiedade, ela começa a ter esses comportamentos, esse cuidado excessivo, não é isso? Explica pra gente. É isso mesmo. Por exemplo, né, um pensamento ali, que são os pensamentos indesejados. Vou citar um exemplo, por exemplo, o medo de algum vírus, né? Então, na época da Covid, a gente tinha aí o medo, né? O medo de pegar a Covid. Então, esse medo ali, ele gera uma ansiedade e aí a gente acaba gerando essa ansiedade, gera esse comportamento compulsivo, que é a compulsão mesmo ali, por exemplo, por limpar a mão, por lavar a mão, por ir lá passar álcool diversas vezes, então isso. Um que é muito comum, por exemplo, é conferir a porta ali diversas vezes quando você vai sair, né? Então, assim, saiu de casa ali por meios de segurança, confere o portão várias vezes e acaba gerando, né? Criando rituais ali, que são os comportamentos compulsivos. Só pra gente fechar, você tem algum tipo de toque? Não. Mas é bom, é importante a gente poder sempre lidar, assim, com eles de uma forma mais leve, né? E a psicoterapia tá aí pra isso, pra ajudar a gente a identificar os sentimentos, os pensamentos e a lidar de uma forma melhor. É o nosso tratamento de maior eficácia no toque. Sara, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde. É isso, Fran. Eu volto com você aí no estúdio falando, olha, eu sou uma pessoa que gosto de organizar minhas coisas ali dentro do quarto, não deixar nada bagunçado. E você? Qual que é o seu tipo de toque aí, Fran? Com você. A organização é sim um ponto muito forte para mim, viu, Wallace? Mas analisando bem, eu acho que eu não estou no caminho do toque, não. Mas na dúvida, procura a ajuda de um psicólogo, de um especialista e, se tiver, é importante tratar para ter uma vida aí tranquila. Obrigada pelas informações e também a psicóloga, tá?